Muito bem, queridos amigos e amigas, não preciso dizer da satisfação de poder estar dividindo esse espaço com vocês mais uma vez, depois de um período longo em que a gente não gravava nenhum vídeo. Mas as razões eu quero contar para vocês são as melhores. É que surgiram dois trabalhos para mim. Eu havia parado já de fazer esse trabalho no futebol, mas surgiu uma oportunidade com a Rádio Cidreira e também uma rede de TV, a rede ABA RTV, uma rede que tem hoje uma audiência, uma abrangência no Brasil de 52 milhões de brasileiros acompanhando o trabalho dessa rede. Mais emissoras de rádio e webs ligadas, não é? Conectadas. Também abrangendo 52 países. Não estou dizendo isso com vaidade nenhuma, isso foi obra de Deus na minha vida, foi um milagre de Deus. E quando Deus fala conosco, nós temos que saber ouvir. Se eu já havia relatado esse fato a vocês, esse milagre, quero repetir porque é importante que se faça. Quando estava no púlpito um domingo, cerca de um mês, mais ou menos um mês e pouco atrás, Deus falou comigo que eu voltasse ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor, porque tudo que me pedistes, quando merecestes, te dei. Volte ao primeiro amor, que muito mais te darei. E fiquei a me questionar ali naquele momento, isso é coisa da minha carne, isso é Deus mesmo falando comigo? Porque nós temos que saber ouvir a voz de Deus. E nesse momento Deus me mostrou que era Ele mesmo que estava falando comigo. Porque naquele instante me ocorreu que quando eu estava na Assembleia de Deus, lá na sede, no centro de Osório, caminhava cerca de 5 quilômetros a pé, daqui da minha casa até lá, todas as manhãs com a chave, eu tinha a chave da igreja, da porta de entrada da igreja, e ia orar todas as manhãs e voltava a pé. E aqui eu estou a 4 quadras da igreja, com a chave da igreja na mão e não ia orar. Então tenho levantado às 6:30 da manhã, diariamente, e vou para a igreja orar, vou para a casa do Senhor orar. Além de nós termos já há muito tempo na igreja a oração das 7:30 às 8. E nós dirigimos também a oração à nona, 2 semanas por mês, das 3 às 4 da tarde. Mas então voltei e vi que realmente era Deus falando comigo naquele momento e os milagres aconteceram. Não esperava que fosse tão rápido, porque a palavra diz: buscai primeiro as coisas de cima e as demais vos serão acrescentadas. Buscai primeiro as coisas de Deus e todas as demais vos serão acrescentadas. E se confirmou, graças a Deus, se confirmou. Desculpem que eu estou batendo hoje estupidamente na mesa aqui, não é? Mas de qualquer forma, esses são testemunhos que nós temos que dar para que edifique as pessoas que nos acompanham e aqueles que têm dúvidas com relação a essas coisas passem a ver que realmente Deus, quando você busca, quando você tem sede pela palavra, pelo amor a Deus, a obediência, saber ouvir e o temor a Deus pela sua palavra, os milagres acontecem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abrir-se-lhe-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Então, Deus é maravilhoso. Deus sabe de todas as coisas e nós temos que saber ouvir a voz de Deus e buscar com persistência. E foi tão rápido, nem esperava que fosse tão rápido o milagre de abrir essa porta na rádio e essa na TV. Mas muito mais está por vir aí. Vamos fazer um trabalho voltado à obra de Deus e, claro, também abordando, como aqui no nosso canal, temas variados, coisas seculares, mostrando pela palavra de Deus. Eu não tenho muito tempo, tenho 17 minutos para falar e não sei se terei tempo para tudo que eu precisava nesse contato, nesse vídeo. Mas nós já fizemos jogo do Internacional com o Tátira na última terça-feira e eu sugiro que você acesse
pelo Facebook, porque eu não sei qual a razão que o site da rádio, no dia desse jogo, na noite desse jogo, de terça-feira, não saía a minha voz. Então o pessoal migrou para o Face. 1.756 conectados no Face acompanhando a transmissão. Agora no domingo, amanhã, nós estaremos realizando, se Deus quiser, os Jogos de Juventude Internacional, que é às 16 horas, lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e no Centenário, a partir das 19 horas, o Grêmio enfrenta ao Caxias, ou o Caxias recebe o Grêmio em casa. 2 grandes jogos pelas semifinais do Gauchão que nós estaremos trazendo para você, com os comentários e reportagens do Logan D'Artagnos e a central de áudio, mesa de gravações e plantão de estúdios do Juliano Mendonça. Mas eu quero lembrar que o meu e-book tem o apoio aqui da BG Impressão, do meu amigo Beto. BG Impressão, ali na João Sarmento 780, telefone 3601-1760 e 981-54-4137, que também é celular WhatsApp, tá ok? Celular WhatsApp. Mercearia Sabores Coloniais, a melhor carta de vinhos do litoral, também embutidos, queijos e uma variedade de frios e produtos para você, para o seu dia a dia, para festas e aniversários, casamentos, enfim. Farmácia Tio Tony, ali na Pedro Jacobs, próximo ao CIEP, com teleentrega grátis, tudo em perfumaria e medicamentos. Desculpem. E também, se você precisa de um carro para passeio, para trabalho, enfim, para o seu lazer, Localiza Hers. Localiza Hers fica ali na Jorge Dariva 856, bem no centro de Osório, e atende 24 horas por dia, nas 24 horas do dia, pelo 0800 979 2000. Ou então você liga 3601 2030. Localiza Hers, carros novos, das melhores marcas ao seu dispor. Bom, mas eu gostaria de falar, como disse, não sei se em 10 minutos vou conseguir resumir o que tenho para falar. Além dessa boa e maravilhosa notícia, por isso eu estava um pouco afastado, porque sobrecarregou, até de certa forma, bastante o meu tempo. Mas é absurdo demais o que está acontecendo no nosso país. Hoje, dia 1º de maio, dia do trabalhador, e parabéns a todos os trabalhadores, uma coisa estupidamente maravilhosa aconteceu, estupenda. O povo brasileiro foi mesmo às ruas e disse: eu autorizo, porque o poder emana do povo, está lá na nossa Constituição, artigo 1º da Constituição. Então, como já dizia o saudoso Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura do judiciário, porque contra esta não tem a quem recorrer. Mas tem sim, Deus está com a sua mão estendida sobre o Brasil, tanto que livrou o nosso presidente Bolsonaro da morte, e esses que estão se achando os donos do país, esses frenopatas que estão acabando para entregar o nosso país para os vermelhos, para a China comunista. Isso é o cúmulo. O povo brasileiro bem que fez, e tem que o exército dar jeito de uma vez por todas de fazer as coisas funcionarem no nosso país. Porque não dá mais para aguentar. O artigo 142 da Constituição, eu via hoje as pessoas pedindo: Bolsonaro, até quando, presidente, o senhor vai esperar? Eu autorizo. O povo brasileiro gritava nas ruas, 1,5 milhão de pessoas aproximadamente na Avenida Paulista hoje, em Salvador, na Bahia, Minas Gerais, em todos os lugares, em Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, por aí foi. Capitais e grandes cidades do Brasil, o povo brasileiro, a nossa bandeira jamais será vermelha. E jamais será vermelha mesmo. E nós temos 272, me parece, deputados comunistas canalhas, que eu não sei quem são, mas espero que saia a relação em breve, que estão trabalhando para o PCC, o Partido Comunista Chinês. É um absurdo, e mais alguns senadores também canalhas, que eu não sei quem são, que estão nesse bolo. Agora, outro disparate absurdo, inconcebível, é aquela repugnante, abominável criatura, aquele escatófilo
daquele Renan Calheiros e Companhia Limitada, presidindo uma CPI de uma coisa canalha e absurda. Vocês não perdem por esperar. Vocês vão ter bastante tempo para meditar atrás das grades. Podem aguardar que a hora de vocês está chegando. Como já apareceu aí em vários canais de YouTube, enfim, a onça está bebendo água, acho que já se fartou. Aguardem, aguardem, porque Bolsonaro não é nada daquilo que esses comunistas miseráveis, frenopatas, têm dejetado pelas suas latrinas afora, que não dá para chamar de boca. As asneiras que a gente ouve, as abominações que se ouve. Mas nós haveremos de vê-los bem guardadinhos, vão ter tempo para meditar por longos anos. Mas, não obstante a isso, os chineses apregam que tem que se fazer a vasectomia, tem que se fazer toda sorte de forma de impedir o crescimento humano, a procriação humana, e, no entanto, eles estão trazendo, porque a sua maior parte do seu 1 bilhão e cacetadas de populares, da sua população, do seu proletariado, está envelhecendo. E um país que envelhece, como o Brasil está envelhecendo, como os Estados Unidos e outros países que acabaram fazendo essas vasectomias, esses comprimidinhos de não sei o que, para parar de evitar, sem falar nessa ideologia de gênero maldita, que eu não tenho nada contra as pessoas, mas contra a abominação que está lá na palavra de Deus, que Deus abomina, que eles fazem. Mas a escolha é deles, o caminho a seguir é deles. Só não esqueçam de uma coisa: depois que se abrir a porta para a eternidade, que é o caixão, só 2 caminhos a seguir. Um desce para as profundezas do sofrimento e do tormento eterno, e outro para a paz, felicidade e alegria eterna. É isso que se tem que ter em mente. Mas vejam só, então, daqui a pouco, o que vai acontecer? Não vai haver condições da população jovem, trabalhadora, daqueles que estão em idade de trabalho, poder fazer recolhimento para, por exemplo, aqui no Brasil, o INSS pagar seus aposentados. Sem falar na frenopatia descarada de um bando de cretinos, que eu não preciso citar quem, todo mundo já sabe quem é, que estão impondo regras diabólicas para que a economia do país não cresça. E entregar de mão beijada para quem? Para os comunistas chineses que querem tomar conta do mundo. Enquanto nos países democratas, republicanos, se impede o crescimento populacional, a China faz exatamente o oposto do que prega. Aliás, comunista não dá para acreditar, porque só sabe mentir, matar e roubar. Essa é a grande verdade, não é? Então, quem quiser e estiver duvidando das minhas palavras, pesquise, estude, faça como eu faço, como tantos outros cidadãos de bem que eu conheço fazem. Não é por acaso que aquela frasezinha está lá atrás, ó, Deus é bom. Deus é mais do que bom. É fantástico, é maravilhoso. Não há palavras para explicar, é inefável. Mas não perdem por esperar aqueles que acham que estão por cima da carne seca, como se ouve dizer muitas vezes, não é? Nesse adágio, velho adágio que existe por aí. Não perdem por esperar. Cuidado! Você precisa pensar, você precisa questionar. Você não pode engolir, nós temos repetidas vezes dito isso. Você não pode engolir tudo que vem de lá para cá e dizer amém e bater palminha. Questione, principalmente o povo cristão. Já começou a perseguição faz muito tempo, e essa forma de acabar com os cultos nas igrejas católicas, evangélicas e por aí afora, isso já é um dos passos do anticristo. Isso já é uma das determinações da grande carta, da grande regra a ser seguida da nova ordem mundial, da New World Order, dos Illuminatis. Será que você nunca ouviu falar nisso? Se não ouviu, intere-se, leia, procure saber o que isso significa para você entender o que está acontecendo.
essa loucura toda de toda hora estar despejando, querendo jogar a culpa no presidente Bolsonaro sobre a crise econômica, sobre o bichinho esse do Satanás que está por aí, que os chineses jogaram no mundo, e não vem se fazer de inocentinho, de coitadinho, porque todo mundo sabe que foram eles que jogaram isso no mundo. Agora, a grande pergunta é, se tiver o tupete de fazer isso, não poderão fazer pior? Não poderão largar outra coisa pior ainda do que essa? Que a mão do Senhor continue estendida sobre a nossa nação, mas eu desejo que Deus continue a mostrar que Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Não é? E você que está aí dormindo, está atirado para trás, né? Vou me regozijar, minha alma, agora vou gastar tudo que arrumei durante a vida, ou, sei lá, vou deixar as coisas acontecer, vou me drogar, vou me prostituir, vou fazer tudo que não presta, fumar, beber e daí. E aí a voz do Senhor pode chegar no teu ouvido e dizer, louco és tu, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tens para quem será? A sua vida, ou não sabeis que não sois de vós mesmos, que nada pertence a vós, que tudo pertence a Deus, que a vossa vida é um sopro que assim como vem, vai? Bem, isto posto, eu quero deixar que você medite sobre essas coisas, e prometo que a gente vai voltar na sequência, pelo menos com 2 vídeos semanais dentro do nosso canal do YouTube, porque nós temos que também enaltecer aqueles que estão nos dando apoio nas nossas jornadas esportivas e mais notadamente a partir do dia 24 na televisão. A todos um grande abraço, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde e até a próxima, se Deus assim nos permitir.